Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês a ascensão da extrema-direita no Nordeste. Isso mesmo, meus amigos. O Nordeste que elegeu a Dilma em 2014, que ajudou a eleger o Lula em 2022 e que foi decisivo para levar o Haddad no segundo turno das eleições de 2018, agora tem passado por alguns problemas em relação às capitais da nossa região, né? Para quem não sabe, o Nordeste é composto por 9 estados e apenas um estado a gente tem ali, em uma capital para ser bem específico, a gente tem ali um indivíduo ligado à esquerda ou apoiado por partidos de esquerda liderando a pesquisa. É o caso do João Campos no Recife, que aparece em algumas pesquisas com 76% das intenções de votos, em outras pesquisas aparece ali com 80% das intenções de votos. Tem outros candidatos, inclusive, em estados distintos, que em algumas pesquisas também aparecem liderando, outras aparecem em empate técnico. Muita gente, inclusive, tem comentado da situação do candidato do Partido dos Trabalhadores em Teresina, no Piauí, que ele aparece ali em algumas pesquisas liderando, outras pesquisas ele aparece em segundo lugar, mas ele está, inclusive, dentro da margem de erro, empate técnico com o candidato da direita, e muita gente tem ficado preocupado com esse estado de avanço da extrema-direita no Nordeste. Por quê, Carlito? É preocupante toda essa situação. Antes de tudo, a gente precisa entender que a extrema-direita que avança no Nordeste brasileiro não é a mesma extrema-direita que está, por exemplo, presente no Sudeste, no Centro-Oeste e no Sul do Brasil. Aqui no Nordeste, existem características muito específicas desses indivíduos que, diferente, por exemplo, do que acontece na região Sul e Sudeste, eles não se vendem como indivíduos da elite, ao contrário. Aqui eles se vendem como alguém que veio do povo, para o povo e que está na caminhada junto com o povo para melhorar a vida do povo. Eu trouxe um relato, inclusive, aqui ontem, na minha participação no Fórum 11:30. Eu sou candidato a vereador aqui em Aracaju e fui fazer panfletagem em algumas feiras livres aqui na quarta-feira. E uma coisa que me deixou muito chocado é que em uma dessas duas feiras que eu fui, por exemplo, eu fui entregar o meu panfleto, né, da minha candidatura, fui entregar o meu santinho, a praguinha, né, que é aquele adesivinho que a gente coloca no peito, e eu cheguei em uma banca de uma senhora que estava vendendo caranguejo e outra senhora que estava vendendo leite, queijo, manteiga, para entregar o meu panfleto. E as duas me perguntaram a mesma coisa. Você é do PT? Se você for do PT, eu nem quero receber o seu santinho, porque eu não voto no PT. E aí, na mesma hora, isso tá até na minha rede social, inclusive, esta fala das senhoras, a minha assessora não pegou, mas a fala seguinte minha, ela pegou, que eu olhei para ela e falei assim, você viu como é que a nossa situação tá grave? Aonde é que nós erramos que a classe trabalhadora está contra o Partido dos Trabalhadores, que é o PT? E são vários fatores. Eu tenho falado muito sobre a comunicação aqui na Revista Fórum. Toda vez que eu tenho a oportunidade de participar aqui, eu falo muito sobre essa questão da comunicação, mas é claro que não é só a comunicação, são vários fatores. A comunicação talvez seja o principal fator, mas essa desconexão que parte do nosso campo tem tido com a classe trabalhadora tem feito com que figuras da extrema-direita avancem aqui no Nordeste. Dessas 9 capitais que a gente tem aqui no Nordeste, 2 capitais você tem candidatos bolsonaristas do PL liderando. Aqui em Aracaju você tem uma candidata do PL liderando. Em Maceió, Alagoas, você tem um candidato do PL liderando. Aqui a candidata chama-se Emília Correia. Lá em Maceió, em Alagoas, você tem o JHC, que inclusive é amigo do influenciador Carlinhos Maia, que ajudou a impulsionar ele na eleição de 2020. E diferente do que acontece, por exemplo, com o Ramagem, no Rio de Janeiro, diferente com o que acontece, por exemplo, com outras figuras ligadas ao Jair Bolsonaro fora aqui do Nordeste, a candidata bolsonarista aqui de Aracaju, ela pouco aparece do lado de Bolsonaro, ela não utiliza a bandeira do Brasil, Deus, Pátria e Família como seu lema, ou seja, a extrema-direita que avança no Nordeste é mais, entre aspas, tímida, é mais envergonhada. Por isso que mesmo essas pessoas estando no partido ligado ao Bolsonaro, ela consegue algum tipo de avanço. Como assim, Carlito? Já que o Nordeste é tão progressista, o Nordeste inclusive elegeu Lula, o Nordeste inclusive não aceita esse tipo de, em tese, espaço político dado para esse tipo de gente. E aí que é onde entra a grande incógnita. Por quê? Aqui no Nordeste, o Lula continua liderando. É a região, inclusive, onde o Lula tem a maior aprovação. E aí você me pergunta, como é que pode o Lula ter a maior aprovação no Nordeste, mas o Partido dos Trabalhadores não liderar em nenhuma capital do Nordeste e apenas um candidato apoiado pelo Partido dos Trabalhadores neste momento está ali liderando as pesquisas, que é o caso do João Campos. E antes que vocês comecem a questionar outros estados aí, né, e outras capitais,
aqui do Nordeste que aparecem candidatos de esquerda em algumas pesquisas liderando, lembrem, eu estou considerando o candidato que está liderando fora da margem de erro. Em alguns estados aqui do Nordeste, você tem candidatos ligados à esquerda, como é o caso, por exemplo, do Ceará, especificamente Fortaleza, como é o caso, por exemplo, do Piauí, especificamente Teresina, que você até tem em algumas pesquisas o candidato ligado à esquerda liderando a pesquisa em alguns cenários, mas eles estão dentro da margem do empate técnico, né, da margem de erro, do 3 pontos para mais ou 3 pontos para menos, 2,36 pontos para mais ou 2,6 pontos para menos. Então eu não estou considerando pesquisas em que o candidato da esquerda esteja liderando em algum cenário hipotético, mas dentro da margem de erro. Eu estou considerando apenas o cenário onde você tem ali o candidato de esquerda consolidado e hoje no Nordeste a gente tem apenas o João Campos. E aí muita gente me questiona, Carlito, mas como é que pode o Nordeste apoiar Lula, manter ali o apoio ao Lula, mas votar em candidatos ligados à extrema-direita? E a explicação, como eu já disse, é bem simples. A extrema-direita aqui no Nordeste é acanhada. Por exemplo, a candidata bolsonarista aqui em Aracaju, que é a candidata Emília Correia, que é vereadora, inclusive, que tem alguns mandatos como vereadora, que é cria, por exemplo, do ex-governador João Alves, ela não é uma bolsonarista tão afinco, né? Ela é bem tímida, tá aqui, ó, Emília Correia. Ela é uma bolsonarista bem tímida, tá aqui, ó. Isso aqui é o Instagram dela. Aqui, ó. O Instagram dela você não vê nada de Deus, Pátria e Família, não vê nada de bandeira do Brasil, você não vê nada dela com Bolsonaro. Tem um vídeo dela com Bolsonaro porque os bolsonaristas aqui cobraram dela que ela se posicionasse porque ela tava com vergonha de se assumir bolsonarista, mas tá aqui, ó. Ela não usa o lema Deus, Pátria e Família, ela não usa a religiosidade na sua candidatura aqui, como, pelo menos nas redes sociais, como instrumento de mobilização. Ela não aparece aqui com a bandeira do Brasil. Ao contrário, aqui, ó, é tudo sempre tentando se vender como uma candidata técnica, supostamente, né? Tá aqui, ó. Nada dela, em tese, a liga ao Bolsonaro. Ela não posta coisa aqui com o Bolsonaro, ó. Se você chega nas redes sociais dela, não tem bandeira do Brasil. Cadê a bandeira do Brasil aqui? Não tem bandeira do Brasil. Entendeu? Então é assim que a extrema-direita tem avançado aqui no Nordeste, de forma tímida. Por quê? Alguns desses partidos ligados ao bolsonarismo, como é o caso, por exemplo, do próprio PL, em algumas cidades e capitais aqui da nossa região, já tinham um histórico dentro da política com figuras que não eram ligadas em tese à extrema-direita, eram ligadas ali à suposta direita moderada, à suposta centro-direita. Porém, a gente sabe hoje, em 2024, que a política encabeçada pelo Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro, é uma política de extrema-direita. É o que nós, cientistas políticos e historiadores, chamamos de partido com ideologia neofascista, que odeia o pobre, que quer perseguir o pobre, que odeia o preto, que quer perseguir o preto, que odeia a mulher, que quer punir mulher, que odeia a população LGBTQIAPN+, que odeia os próprios nordestinos, mas com o discurso remodelado deles, eles têm conseguido penetrar na comunidade mais carente da nossa região, nas comunidades mais carentes da nossa cidade, e tudo isso, como eu disse, e vou citar quantas vezes forem necessárias, é culpa também da nossa comunicação. As falhas que têm acontecido, desculpa o latido dos cachorros aí no fundo, tá, gente? A falha que o nosso campo tem cometido é ter deixado essas pessoas entrarem nessas camadas sociais mais carentes e não fazer nada para poder desconstruir isso. Só para vocês terem noção, por exemplo, uma das moças que trabalha na minha campanha distribuindo panfleto diz que votou no Lula em 2022, mas que está arrependida porque o Lula mandou cortar o Bolsa Família dela. E claro que não foi o Lula que mandou cortar o Bolsa Família dela. Claro que o Lula não mandou punir ela. O que aconteceu, eu conversando com ela, eu descobri um dos critérios estabelecidos pelo Bolsa Família para que ela continue enquadrada dentro do programa Bolsa Família, ela não está cumprindo mais, que é manter o cartão de vacinação do filho dela em dia. Ela não deu uma das vacinas contra a Covid-19. Mas onde é que está, por exemplo, a comunicação local do Partido dos Trabalhadores, dos partidos de esquerda explicando isso? A própria Prefeitura de Aracaju, que é quem em tese atualiza esses cadastros, neste momento é gerida por um prefeito do PDT, que é um prefeito de um partido aliado ao governo federal, ao governo Lula. Tem ministro no governo, como é o caso do ministro Carlos Lupe, ministro da Previdência Social, mas você não tem, por exemplo, esta explicação sendo feita para a moça quando ela vai lá atualizar o cadastro único dela em relação a essas informações. E aí as pessoas vão tomando ódio do Lula, vão tomando ódio do governo de esquerda, vão tomando ódio do Partido dos Trabalhadores e mesmo, eu tô falando do Partido dos Trabalhadores, mas não é só o Partido dos Trabalhadores, tá? A esquerda, ela está em crise
em comunicação no mundo inteiro. Basta ver como é que a extrema-direita tem ascendido na Alemanha, na Espanha, na Itália, na França, em Portugal, na Argentina, na Bolívia, no Equador. Não é só aqui no Brasil. Quando eu cito o Partido dos Trabalhadores, porque nesse momento o presidente Lula é o presidente do Brasil, mas não é necessariamente uma crítica ao Partido dos Trabalhadores. E aí sabe o que é mais grave, que eu acho que nessa análise é importante a gente trazer aqui? A tiazinha da feira que eu fui dar o panfleto, que ela disse que não receberia se eu fosse candidato do Partido dos Trabalhadores, provavelmente ela deve receber ou recebeu algum programa social do governo, foi beneficiada. Ou recebe Bolsa Família, ou recebeu, ou é beneficiada pelo Minha Casa Minha Vida, comprando uma casa financiada com subsídio do governo, ou recebe medicamento gratuito na farmácia através do Farmácia Popular do Brasil, ou tem, por exemplo, um filho que estuda em universidade privada, ou algum parente que estuda em universidade privada, através do ProUni, através do FIES, por exemplo, e mesmo assim essa senhora tem ódio do Partido dos Trabalhadores. Eu tenho até ouvido muitas pessoas comentar o seguinte: ah, Carlito, isso aí é o pobre de direita, o cara que é burro, porque só pode ser um problema cognitivo alguém apoiar o partido de direita sabendo que o Partido dos Trabalhadores, sabendo que a esquerda é quem luta pela classe trabalhadora. E aí eu volto a dizer o que eu tô dizendo aqui há um certo tempo, né? Não, essa senhora ela não é burra. Ela foi cooptada pelo discurso simples da extrema-direita. E não é que a gente também tem de rebaixar o discurso ao simplismo da extrema-direita, mas a gente precisa ouvir a classe trabalhadora. Porque se a gente perder a região Nordeste, meus amigos, a situação vai ficar terrível. Porque se você pegar as eleições de 2010 para cá, o Nordeste elegeu Dilma 1 e Dilma 2, o Nordeste elegeu Haddad, levou Haddad para o segundo turno, né, mas ele não foi eleito presidente, mas se a eleição fosse no Nordeste, o Haddad era o nosso presidente. O Nordeste elegeu o Lula em 2022. Então o trabalho que a extrema-direita tem feito é um trabalho correto. Gostem as pessoas ou não, que é o trabalho de massificar a comunicação, incentivar canais na internet, incentivar rádios comunitárias, patrocinar influenciadores no campo deles para que esses influenciadores cooptem e captem mais seguidores, estimular projetos dentro de comunidades. O projeto do Brasil Paralelo, por exemplo, está em uma parceria com a G10 Favelas, que é uma ONG que está em mais de 200 comunidades do Brasil, e o Brasil Paralelo disponibilizou gratuitamente para essa ONG todo o seu acervo de vídeos e de aulas, entre aspas. Então imagina a próxima geração que a gente vai ter de pobre de direita, como muita gente está falando aí. E a culpa disso é nossa. A nossa região, por exemplo, a gente tem tido problemas com alguns protagonismos errados do campo da esquerda e, na minha análise em específico, entender a importância de massificar a comunicação do campo da esquerda. Se vocês observarem, o presidente Lula, inclusive, está em visita aqui na região Nordeste. E ele tem ido, por exemplo, em casas de taipa, ele tem ido, por exemplo, em locais onde a iluminação não chegou, e está indo lá mostrando como é que se deve se comunicar com o povo. Aqui, ó. Ó a visita que o Lula fez aqui na casa de um senhorzinho que mora em uma casa de taipa. Aqui, ó. O Lula já morou em uma casa de taipa. Tá aqui, ó. E ele tá falando que deveria o ministro das cidades ir lá visitar essa casa de taipa, porque ele diz que dá para, através do programa Minha Casa Minha Vida, transformar essa casa de taipa em uma casa de bloco, com alvenaria, por exemplo. Tem outro material aqui que o Lula também tá no meio do sertão. É esta comunicação que eu tô falando que a gente precisa fazer. Não é baixar o nível, como muita gente fala. Ah, você quer que o governo baixe o nível, como acontece com o Pablo Marçal? Você quer que a esquerda baixe o nível, como acontece com o bolsonarismo? Não. O que eu quero é que aconteça isso aqui, ó. Que as pessoas do nosso campo voltem a nos ver ali como quem representa a classe trabalhadora. Você tem dúvida que a esquerda quer o melhor para a classe trabalhadora? Ninguém tem dúvida. E tá aqui o presidente Lula no meio do chão batido ali, ó, do terrão vermelho, do barro vermelho, conversando com o povo, ouvindo o povo. É isso que falta no nosso campo hoje. Não é só a gente se comunicar diretamente, mas é ouvir também o povo. É fazer o que o Boulos fez na semana passada, essa semana na verdade, quando o rapaz chamou ele de invasor e parte da militância queria tirar o rapaz, o Boulos falou: não, deixa eu conversar com ele aqui. Ó, amigo, infelizmente isso é mentira. O nosso movimento nunca invadiu casa de ninguém. Ao contrário, a gente distribui casas. É isso que a gente precisa fazer. É melhorar a comunicação. Se o Nordeste for cooptado pela extrema-direita, a gente tá lascado. Lembrem vocês, o Bolsonaro, ele não cresce aqui no Nordeste. O Bolsonaro. Mas o bolsonarismo tem crescido.
Por quê? Porque candidatos como Emília Correia, candidatos como JHC e outros candidatos ligados ao bolsonarismo que são aqui do Nordeste, nem sempre colocam a imagem do Bolsonaro do seu lado, nem sempre utilizam os lemas do fascismo, Deus, Pátria e Família, nem sempre utilizam a bandeira nacional do nosso país como um símbolo patriótico, não. O que muitos deles fazem é tentar vender a imagem de que eles são políticos preparados, que estão concorrendo por conta disso ou por conta daquilo, e muitos são apadrinhados políticos, como é o caso da candidata aqui de Aracaju, Emília Correia, de políticos antigos que já morreram, como é o caso do falecido governador João Alves Filho. Esse vídeo aqui é uma reflexão, além de ser uma análise, né? É uma reflexão de alguém que vive no Nordeste, que entende a política do Nordeste e que estuda a política do Nordeste e política nacional. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Os programas sociais precisam ser massificados, as pessoas precisam saber por que os programas sociais são importantes, os ministros, os políticos, ter de estar de novo conversando com o povo, na sua base, ouvindo o povo. Esses vídeos do Lula indo em comunidades, indo em regiões do sertão aqui, indo em casa de pessoas para poder ouvir a demanda das pessoas, é um exemplo de como a gente precisa, como diria o Mano Brown, voltar para a base. Porque eu tenho certeza que vocês sabem que o Nordeste não é fascista. Mas como é que você pode, no Nordeste, região progressista, em que todas as capitais, com exceção de Maceió, Lula venceu a eleição, você ter, por exemplo, a esquerda liderando com folga, né, apenas no Recife. Em outros estados você tem, até para quem vai reclamar, né, que você não falou na pesquisa que o candidato do PT em Teresina aparece liderando, porque as pesquisas ele aparece liderando dentro da margem de erro com empate técnico. Assim como em Fortaleza também o Sarto aparece em algumas pesquisas em empate técnico com o Capitão Wagner ou com o André Fernandes. Então eu não estou levando em consideração esse cenário, estou levando em consideração apenas que a esquerda lidera com folga, porque a extrema-direita aqui em Aracaju lidera com folga, a extrema-direita lidera em Maceió com folga. Então a gente precisa, meus amigos, se atentar e entender. Eu até recomendo, né, o curso que a Revista Fórum está disponibilizando com o Zé Disseu. O Zé Disseu é um cara que, apesar de ser da velha guarda da esquerda no Brasil, de ser da velha guarda do Partido dos Trabalhadores, ele talvez tenha entendido também um ponto que a gente tem falado em relação à comunicação, que não é só comunicação de rede social, é comunicação conversa, povo com povo, gente com gente, político na rua, ouvindo a demanda, dialogando com o povo, trocando experiência. Eu acho que é isso que está faltando, e a ida do Lula para a rua meio que dá um alerta para que as pessoas entendam, tá? Espero estar errado e que esses estados aqui que a extrema-direita tem liderado, ou que candidatos da direita ou da direita ligada ao bolsonarismo estejam liderando aí, que a gente consiga reverter a situação, se não no primeiro turno, já no segundo turno. Porque se a gente perder o Nordeste para a extrema-direita, meus amigos, o Brasil, como diria o Gil do Vigor, né, estará lascado. Grande abraço para vocês, bom final de semana e espero ver vocês aqui de novo na próxima segunda-feira. Grande abraço e até mais.